Fala galera, tudo bem? Quinta-feira de Europa League, os jogos de ida da semifinal. Vou falar aqui sobre Manchester United e Roma, 6-2, é uma goleada que deixa o Manchester United com a vaga muito encaminhada para a final, pensando, claro, ainda tem jogo da volta, mas com essa vantagem, né, e da forma que foi, a virada e tudo. Nem vai ser um vídeo dos mais longos aqui, eu também não vou chegar a falar do campinho, porque acho que esse acabou sendo um jogo que tem outros elementos, a parte tática nem foi o ponto mais relevante do jogo. A gente tem como falar das atuações individuais, importantíssimas, da zica também, né, da situação atípica, bizarra, rara da Roma relacionada às substituições. Eu acho que isso levanta uma reflexão interessante em relação ao que é a regra hoje das substituições. A Roma teve 3 jogadores machucados no primeiro tempo. E depois o fato da Roma ter desmoronado na segunda etapa, e não acho que isso tenha a ligação apenas com o fator de substituições ou algo do tipo. A Roma desmoronou no segundo tempo e o United acaba saindo com 6-2, que é excelente, que é impactante, que deixa o time muito perto da final. E olha que eu acho assim que nem foi uma atuação, coletivamente falando, das mais brilhantes e inspiradas no Manchester United. Não é que o Manchester United fizesse um grande jogo, não fazia uma grande partida, mas acabou que o contexto, assim, o jogo foi oferecendo ao Manchester United presentes, e o United aí teve muitos méritos para definir. E aí é importante separar o que eu estou tratando como não ser uma atuação tão diferente assim, coletivamente falando, do Manchester United, da avaliação individual de algumas das atuações, porque Cavani, Bruno Fernandes e Pogba, acho que foram os 3 grandes nomes da partida, né? Participação direta nos gols, indireta também, né, na construção. O que eu estou separando a participação direta da indireta, no caso? Não é só a questão de ter o gol ou a assistência para a estatística. Dá para a gente falar da construção das jogadas. E quando a gente olha para a construção de vários dos lances dos gols, e foram 6 gols, a gente vai enxergar a participação do Cavani, seja para finalizar, seja para sofrer pênalti, seja para fazer o gol, para dar assistência, para iniciar a jogada no pivô. Da mesma forma, Bruno Fernandes, Pogba, seja para participar diretamente ou num passe que dá origem, numa arrancada, num drible, como Pogba no primeiro tempo, por exemplo, iniciando o lance de gol. Então, são 3 jogadores que brilharam bastante, e acho que aí tá uma grande diferença que já era nítida antes da gente olhar para esse confronto entre Manchester United e Roma. O United tem mais jogadores de um nível superior, tem mais jogadores capazes de desequilibrar um confronto como esse. E a Roma tem sido um time nada confiável. Por mais que tenha conseguido passar pelo Ajax na fase anterior, e o Ajax era um dos melhores times da Europa League nessa temporada, a Roma se adaptou e jogou de uma outra forma. O Paulo Fonseca até chegou a ser questionado, mas a resposta dele foi até lógica, né? No sentido de que ele muitas vezes é criticado por ser um time mais vulnerável, e aí ele adotou uma proposta mais conservadora diante do Ajax. Funcionou, não que tenham sido grandes atuações, mas funcionou para a Roma passar, e aí muita gente estava criticando por conta disso. Agora, o fato é que a Roma está numa situação bastante delicada, e o próprio futuro do Paulo Fonseca é bastante incerto. Na verdade, dá até para dizer que está quase certo, que ele não vai ficar lá, né? A única chance mesmo dele ficar seria com a classificação para a Champions, porque aí tem a cláusula no contrato prevendo uma renovação por mais uma temporada. Só que via campeonato italiano, a Roma já está fora dessa disputa. Então a chance seria via Europa League. E tomando 6-2 no jogo de ida da semifinal, dá para dizer que já era também. A não ser que a Roma consiga uma virada inacreditável no jogo da volta, né? Nunca dá para descartar nada do futebol, mas é muito improvável. Então, o trabalho do Paulo Fonseca, que teve altos e baixos ao longo dessas temporadas, né, com lesões, com dificuldade para ter sequência de um time na formação mesmo desejada por ele, em diferentes momentos, com diferentes nomes, inclusive, até diferentes diretores, né, já que a Roma passou por transformação no lado diretivo, também administrativo, dentro desse processo do trabalho, da condução de um ciclo do Paulo Fonseca. Mas se a gente olhar o segundo tempo diante do Manchester United, não que a Roma tenha jogado bem o primeiro tempo, acho que aí tem outro ponto também. Foi um duelo, era um duelo tecnicamente abaixo do que se espera de uma semifinal europeia. Até pelo que os times podem entregar também. Mas, tecnicamente, principalmente os 3 que eu citei do Manchester United, estiveram muito acima do nível do jogo, e eles acabaram castigando as chances oferecidas pela Roma. Então, acho que são momentos diferentes do jogo pra gente falar, né? A questão de uma Roma que, no primeiro tempo, competiu, mas até, assim, até a página 2 também, né? Da mesma forma que eu tenho sempre questionado muito se os gols são aleatórios ou eles saem a partir de uma dinâmica que se apresenta do jogo, eu não acho que a Roma tenha jogado também para conseguir ficar na frente no placar. Foi muito do lado casual mesmo da coisa, do acaso.
aparecendo como aparece tantas vezes, especialmente em confrontos de mata-mata. Então a Roma até teve algumas transições mais perigosas, o lance do gol é muito bem construído, né, com o Mkhitaryan, com o Pellegrini, é uma bela de uma jogada com o Spinazzola, e a presença do Spinazzola é muito importante na ala pela esquerda. Então a Roma até construiu um belo gol, mas não é que a Roma estivesse jogando bem, assim, diante do Manchester United, que tinha 3 jogadores inspirados, mas que coletivamente também não estava jogando bem. Então eu acho que foi uma semifinal estranha, e que sai com um placar atípico, e que teve no seu roteiro destaques, e eu faço questão de ressaltar os caras que eu já citei, porque foram ótimas as atuações, então a gente não pode confundir as coisas. O fato de ter sido uma semifinal de um nível abaixo do esperado, não impede que a avaliação em relação a esses 3 seja de exaltar bastante o que eles jogaram, tá? É importante separar um pouco essas coisas. E aí a gente entra um pouco no outro lado, que é o lado das substituições, né? O que aconteceu com a Roma? Logo no início do jogo, perde o Verretou, ali com 3 minutos de partida ele sente, acaba sendo substituído com 5 minutos de jogo, entra o Villar, que acabou não fazendo uma boa partida. Depois, acabam vindo outras 2 substituições, né? O Paulo Lopes, goleiro, e por último, o Spinazzola, aí o ala pela esquerda, que é uma peça importante para o funcionamento ofensivo da Roma, porque é o lado geralmente que acaba tendo um apoio para a construção mais frequente com ele, se apresentando, se projetando, buscando dribles por dentro ou por fora. Então o Spinazzola em termos de mecanismo ofensivo, uma das peças mais importantes da Roma. E a Roma perde, não só individualmente, Verretou, artilheiro do time na Série A, tudo bem, muito por ser batedor de pênalti, mas por ser esse meio campista da chegada também muitas vezes, e perde o Spinazzola, a Roma perdeu peças importantes. Mas o problema principal aí, que eu acho que vale uma reflexão e que não tem necessariamente a ver com o jogo, porque como eu falei, não acho que tenha sido o fato da Roma ter queimado as suas substituições até o intervalo, com 3 mexidas no primeiro tempo, que tenha feito a Roma desmoronar no segundo tempo. Acho que aí tem muito mais o lado técnico e psicológico de uma Roma que já não estava jogando tão bem assim, já cometia erros na defesa e passou a cometer erros em todas as faixas do campo, permitindo que o Manchester United pudesse recuperar e acelerar contra uma defesa aberta, cometendo falhas, como o próprio Mirante em gol, soltando uma bola fácil, os próprios defensores, o Smalling fez uma partida ruim. O Smalling, é bom lembrar, né? Muita gente tem a imagem do Smalling no Manchester United, e ele saiu sem o menor prestígio depois de temporadas ruins no Manchester United, mas ele chegou na Roma e fez uma primeira temporada muito boa na Roma. Agora ele está se recuperando depois de lesão, então ele está voltando ao ritmo também. Tinha jogado no fim de semana pela Série A, mas retornando. Então é o Smalling longe das melhores condições, mas não é pra gente olhar para a imagem que ele deixou na reta final de Manchester United e imaginar que é aquele mesmo zagueiro na Roma, tá? Porque na Roma ele vinha jogando bem, pelo menos se a gente for olhar principalmente o recorte da primeira temporada dele na Itália, até de forma surpreendente. Ele atingiu um nível que era difícil imaginar. Então assim, tem esse lado técnico e psicológico da Roma que desaba, que psicologicamente fica entregue dentro do jogo, que comete erros, como por exemplo no final do jogo ali, o belo passe do Cavani invertendo a jogada no lance do Greenwood, que tinha saído do banco, começa de um passe para trás no campo de ataque, de um erro bobo do Karsdorp que erra e abre o braço, e fica parado, e volta caminhando. E eu tô pegando só como exemplo, não é nem para apontar o dedo para um ou outro jogador, é porque a Roma, isso simboliza o segundo tempo da Roma. Foi um segundo tempo constrangedor da Roma. E o Manchester United, que não tinha nada com isso, transformou em goleada um jogo que nem parecia ser um jogo para tudo isso. E faz 6-2. Mas em relação à substituição, acho que qual que é o ponto aí, né? Falei das 3 mexidas na primeira etapa. Quando a regra da substituição foi ampliada, de 3 para 5 substituições por conta da pandemia, né, o calendário ficou mais apertado, então veio a necessidade de acelerar um processo de aumentar o número de substituições, porque isso já era algo que parecia um caminho natural, pelo menos ampliar para uma 4ª substituição. Enfim, por conta da pandemia, quase todo mundo adotou, vários campeonatos sim, outros não, a Premier League voltou atrás, por exemplo, voltou a ter 3, mas hoje em dia a gente basicamente vê para tudo quanto é lugar 5 substituições possíveis. E qual que era a contrapartida disso, né? O maior temor disso era evitar que o jogo seja paralisado muitas vezes e que esse número elevado de substituições não seja usado como uma ferramenta para matar o andamento da partida, para quebrar a dinâmica. Porque você pode esperar os 10 minutos finais de um jogo que você está ganhando, fazer uma substituição a cada 2 minutos e não vai ter jogo. Então, pensando nisso, veio a regra que já existia para torneios de base, por exemplo, que sendo 5 substituições, serão 3 paradas
para cada time. Então, para evitar que você faça de uma em uma substituição, você vai ter que fazer, agrupar ali algumas substituições se quiser fazer, não contando o intervalo. Então você tem 3 paradas, é assim que está funcionando hoje. Eu acho que esse primeiro tempo de Roma e Manchester United e Roma, eu acho que ele serve como reflexão para talvez um ajuste na regra. Porque é muito raro que aconteça de você perder 3 jogadores por lesão no primeiro tempo, em momentos diferentes, te obrigando a usar as 3 paradas no primeiro tempo, que foi a situação do Paulo Fonseca. Ele precisou quebrar, matar as substituições que ele tinha no primeiro tempo, e o máximo que ele poderia fazer com as 2 substituições restantes seria mexer no intervalo. Ele opta por não voltar com mudança, mas também já não poderia mais usar as 2, a partir do momento em que o segundo tempo começa. Talvez a reflexão que fique aí é de que essa contagem das 3 paradas, eu acho que ela é necessária, mas talvez ela só seja necessária para o segundo tempo. Então talvez possa ser algo a se pensar a partir desse jogo, de tentar adaptar um pouco a regra, de tentar mudar para só pode ter 3 paradas por time, mas no segundo tempo. Porque no primeiro tempo, não é muito lógico que alguém fique parando o jogo sem necessidade. Então você até pode fazer uma substituição tática no primeiro tempo. E você pode, e acontece com alguma frequência, de você precisar fazer uma mexida no primeiro tempo por lesão. Mas não é que você vai ficar picotando o jogo no primeiro tempo com substituições, porque isso vai te prejudicar depois na segunda etapa se você realmente precisar de substituições na hora de lidar com o desgaste e com o novo cenário do jogo. Então, assim, eu não digo que nunca vai acontecer, porque nunca se sabe, né? A gente sabe como é a cabeça da malandragem dentro do futebol. Então pode até ser que alguém use o primeiro tempo para ficar matando o tempo. Mas eu acho que o impacto disso, a interferência disso no andamento da partida, não vai ser relevante o suficiente. Então acho que seria um momento até e uma ocasião para se debater essa questão da regra das substituições a partir das 3 paradas para 5 mudanças, já que essa regra vem sendo utilizada desde a volta do futebol na pandemia. Enfim, quero saber a opinião de vocês aí embaixo, o espaço está aberto, um abraço para todo mundo e até a próxima.